Olá! Hoje eu quero falar sobre uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos na oratória, que é o medo de falar em público. O medo de falar em público é tão forte para um grande percentual de pessoas que se traduz em angústia, em pavor, que pode ser assemelhado quase ao pavor, ao medo que as pessoas têm das cobras. Talvez já tenha acontecido com você que quando você está diante de um público ou antes de entrar em cena, você tem aquela sensação de angústia, começa a suar, quase perde a voz, na verdade tem vontade de fugir. Se isso aconteceu com você, isso já aconteceu comigo no passado, e se isso acontece com você ou algo parecido acontece contigo em termos de emoções primárias, saiba que você não está sozinho. Isso acontece com a maioria das pessoas. Mais pessoas do que você pode imaginar sentem esta angústia quase desesperadora. Há poucas semanas eu li no jornal que uma moça, diante da sua apresentação, estava tão angustiada que chegou a desmaiar, de tanto pavor. Bom, isso significa que se eu sinto angústia, eu não estou tão fora do normal assim. Aqui no Brasil existem profissionais, inclusive, que deixam de subir os degraus do sucesso profissional nas empresas, nos cargos, porque têm medo de falar em público. E o medo é tão grande que inclusive eles não procuram recursos para minimizar e para entender o que está acontecendo. Somente para ilustrar como o medo de falar em público é grande para a maioria das pessoas, tem uma pesquisa que aconteceu em 2001 nos Estados Unidos, uma pesquisa de opinião feita pelo Instituto Gallup, e lá se constatou que, para 40% dos entrevistados, o medo de falar em público é o maior deles. E para 51% dos entrevistados, o medo de cobra era o maior dos medos. Vejam só como é importante nós entendermos o medo para, a partir daí, conseguirmos minimizá-los. Existem outras pesquisas, infelizmente não no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, que apontam que falar em público é uma grande angústia. Ok, mas você pode estar se perguntando, ok, está certo, mas como eu faço para solucionar? Bom, o que eu posso dizer, trabalhando há mais de 10 anos pesquisando e estudando nessa área da oratória, que não existe mágica, não existe milagre, não existe absolutamente nada que de um piscar de olhos consiga resolver essa questão. O milagre está dentro de cada um de nós. O milagre acontece no dia a dia, quando nós, em primeiro lugar, admitimos que nós temos medo. Mas, agora que vem a coisa mais importante, temos que admitir também que nós temos potencialidades. Se nós focarmos somente no medo, o medo vai crescer cada vez mais. E a potencialidade que cada um de nós tem, que você tem, que eu tenho, vai ficar minimizada. Nós temos que inverter esse jogo, conversar com o nosso subconsciente e tirar de lá as nossas potencialidades, lembrar essas potencialidades. Quanto mais você lembra nas potencialidades que você tem para falar em público, mais forte essas potencialidades vão ficar. Essa é a primeira questão. A segunda questão: pratique, pratique e pratique. Depois de cada prática, mesmo que a tua fala não tenha chegado ainda no nível que você deseja, ok, faça uma análise racional onde você está e onde você quer chegar, mas faça principalmente uma análise em termos de sentimento, de sensibilidade, dizendo para você que você conseguiu. Talvez não tenha conseguido do jeito que você queira, e é bacana que nós cada vez queremos crescer mais, mas é interessante, muito importante, é fundamental você se dar conta que você conseguiu dar pelo menos um passo, pelo menos meio passo. Se você conseguiu dar alguns passos em direção àquilo que você quer, valorize isso, porque essa valorização que vai ser fortalecida. Sempre nós fortalecemos onde nós colocamos o foco, ou no medo, na angústia, no pavor ou nas nossas potencialidades.
o que acontece com muitas pessoas, elas querem falar em público, mas acabam colocando o foco nos problemas e não nas potencialidades. Então valorize aquilo que você está conseguindo fazer, valorize os passos que você está dando. Nem que a caminhada esteja ainda longe, mas uma caminhada sempre começa com o primeiro passo. E se o sujeito que quer fazer uma longa caminhada não valorizar o primeiro passo, somente olhar para os passos que ele precisa dar e que são distantes, ele não vai chegar lá. É importante a gente ter um objetivo, sim. E a oratória profissional é algo extremamente importante que valoriza o profissional. Isso é fundamental. No entanto, é importante nós valorizarmos o primeiro passo, nem que seja um primeiro passo na nossa avaliação. Esse é o início de uma caminhada de sucesso na arte de falar em público. É isso por hoje, um abraço e até mais.